noite, pessoal. Tudo bem? Bom, na aula de hoje iremos ver movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Bom, esses dois assuntos caem muito nos vestibulares, principalmente no vestibular da UESP, né? Sendo assim, vamos dar continuidade à nossa mega revisão, porém agora voltado para os vestibulares, ok? Bom, vamos começar com o movimento uniforme. Primeiramente, temos que entender o que é esse movimento uniforme, né? Antemão, o movimento uniforme é uma área estudada na cinemática, que estuda os movimentos dos corpos. O movimento uniforme ocorre quando um móvel, uma partícula, ou um carro, um corpo, ela se desloca em linha reta e com velocidade constante. No momento uniforme, um móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos também iguais. E no nosso exemplo aqui, podemos ver claramente isso, né? A cada intervalo podemos enxergar aqui o intervalo de espaço, né? Espaço percorrido, os intervalos são iguais. Então, de 10 para 30, ele percorreu quantos metros? Percorreu 10 metros. De 30 para 40, ele percorreu quantos metros? Percorreu 10 metros. De 40 para 50, ele percorreu quantos metros? 10 metros. E podemos observar também que o intervalo de tempo são iguais. Então, cada intervalo aqui, cada espaço percorrido, ele está percorrendo dentro de um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, sempre será no intervalo de tempo de 1 segundo, né, com a velocidade constante. Todos os movimentos uniformes devem ocorrer em linha reta, já que nesse tipo de movimento não há aceleração. Entenda, para que o móvel sofra uma alteração em sua direção de deslocamento, é necessário que uma força atue sobre ele, imprimindo-lhe uma aceleração e fazendo com que o móvel ganhe uma nova componente de velocidade. Então, o movimento uniforme nada mais é o que? Um movimento constante. Se eu aplico uma aceleração, ele vai virar o que? Um movimento variado, ou seja, ele vai variar a sua velocidade, né? Quando você está dirigindo um carro ali ou uma moto, você está ali a 20 km. Se você pisar no acelerador, se você colocar a aceleração no veículo, ele vai aumentar a sua velocidade, né? Então, com isso, você não passa mais a ter um movimento uniforme, você passa a ter um movimento uniformemente variado, que é o que iremos ver mais à frente. Bom, dentro do movimento uniforme, vamos estudar o movimento retilíneo uniforme, que nada mais é um movimento uniforme em linha reta. Note que no movimento uniforme, a trajetória percorrida pelo corpo pode ter diversas formas. Ele pode ser reta, circular, curvilínea, etc., né? Desde que o corpo permaneça com velocidade constante. No movimento retilíneo uniforme, que é o que estamos estudando agora, o corpo está sob velocidade constante, contudo, a trajetória percorrida pelo corpo é em linha reta, por isso tem o nome de retilíneo. Ou seja, o corpo, a partícula sempre andará em linha reta, não tem nenhuma curva, não vai andar em uma trajetória circular, e sim sempre em linha reta. Bom, dentro do movimento uniforme, temos também a equação horária do movimento uniforme, né? Podemos encontrar com essa equação, podemos encontrar a posição de um corpo que apresenta no movimento uniforme, através da sua equação horária. Essa equação indica a posição do corpo em função do tempo. Que equação é essa? Bom, essa fórmula é muito conhecida, né? Como um sorvete, né? Que é o S final igual a S inicial mais VT. Bom, quem é o nosso S? O nosso S é a nossa posição, é a nossa posição da partícula, ou do corpo, ou do carro, num espaço final, em um momento de chegada de um deslocamento final. Já o nosso S0, ele é determinado aqui para a letra S, o zerozinho. Essa aqui é a nossa posição inicial do movimento, né? É a posição onde o corpo, ou a partícula, ou o veículo, ou a pessoa sai inicialmente. Então, sempre a nossa posição inicial, sempre dentro do movimento uniforme, sempre é caracterizado pelo S0, né, que é a nossa posição inicial. Logo, temos o V que multiplica pelo T. O V, claramente, é a nossa velocidade e o T é o nosso tempo. Com isso, onde o nosso S é a nossa posição do corpo em um determinado tempo, que é medido, a nossa unidade de medidas é M, né, e no SI, que quer dizer metros. No S0 é a nossa posição inicial do movimento,
que também é medida em metros, a nossa velocidade, que é determinada pela letra V, ela a unidade de medida é em metros por segundo, e o t, que é o nosso intervalo de tempo, é determinado por segundos. Lembrando que todas essas unidades de medidas estão no sistema internacional, estão no SI. Né? Então, a nossa equação horária para a gente encontrar uma posição de um determinado corpo em um movimento uniforme é dada pela fórmula, né, ou equação de sorvete. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ok? Bom, no movimento uniforme, a velocidade média terá o mesmo valor da velocidade em cada instante, né? Que no caso é a velocidade instantânea, pois seu valor é sempre igual. Se o valor é sempre igual, nós temos que a nossa velocidade naquele instante é igual à velocidade média, que é igual à variação do espaço sobre o tempo, certo? Bom, se preferir, pode só ser gravar essa fórmula. Velocidade média é igual, aqui está igual que, como o enunciado disse anteriormente, que a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, você pode deixar V igual a ΔS sobre T, ou então só Vm igual a ΔS sobre T. Também está certo. Então, a velocidade média é igual a ΔS, que é a nossa variação de espaço, né? É a nossa variação ali do espaço que percorreu o corpo, o veículo, dividido pelo tempo, onde o nosso V é a nossa velocidade do movimento, né, uniforme, que é medida em metros por segundo. O nosso Vm é a nossa velocidade média. O nosso ΔS é o nosso deslocamento, né? Lembrando que aqui é uma variação, então nós temos uma posição final, né? Abrindo aqui o ΔS, nós temos uma posição final menos uma posição inicial, e a unidade de medida do ΔS, né? Dessa variação de posição, ou essa variação de deslocamento, a unidade de medida é em metros, a nossa letra N. E o T, como todo mundo já sabe, é o nosso intervalo de tempo, onde a unidade de medida é em S. Bom, vamos agora para o próximo, que é os nossos gráficos, né, do movimento uniforme. A função horária do movimento uniforme é uma função do primeiro grau. Quem viu aí em matemática, nós temos aí a função do primeiro grau, né, muito conhecido como função afim, que são as funções que são representadas pelos gráficos através de retas, né? Num gráfico do movimento uniforme também não é diferente. O movimento uniforme é representada por uma função de primeiro grau. Bom, dessa forma, o seu gráfico será uma reta cuja inclinação será igual ao valor da velocidade. Podemos ainda representar o gráfico da velocidade em função do tempo. Este gráfico será o da função constante, pois a velocidade apresenta o mesmo valor ao longo do tempo. Então podemos ver aqui os nossos gráficos, né? Eu trouxe aqui dois gráficos. Primeiro gráfico nós temos aqui a posição, né? Ou deslocamento, o nosso S, pelo tempo, o nosso T. Então nota que temos aqui uma reta, né? Crescente, né? Que ele começa aqui a partir ele vai andando, a partir que vai passando o tempo, ele vai se deslocando, né? Ele vai aumentando o seu deslocamento. Então, com isso, logo a sua velocidade irá aumentar também, certo? Então, nós temos aqui uma certa crescente. O nosso próximo gráfico da direita, nós temos um gráfico aqui representado pela velocidade, pelo tempo, né? Nós temos um V aqui, representado, nosso V aqui no nosso eixo vertical, e nós temos aqui o tempo no nosso eixo horizontal. E nós temos uma reta aqui, simplesmente uma reta. O que essa reta significa? Essa reta significa que ele está em um movimento constante. O que quer dizer que isso? Que ele está em uma velocidade constante. Ele não está variando a sua velocidade. Em cada instante, em cada segundo que está passando, a velocidade dele nem aumenta e nem diminui, ou seja, ele tem uma velocidade constante, certo? Por isso, uma reta aqui para representar o gráfico, né, da velocidade por tempo. Bom, nosso próximo assunto é o movimento uniformemente variado, ou simplesmente o MUV, né, o MOVE. Quando a velocidade de um corpo variar com o decorrer do tempo, este movimento deixa de ser uniforme e passa a ser variado. Aquilo que eu falei.
Se você está aqui com um carro viajando, você vai daqui, por exemplo, daqui para Itororó, com uma velocidade constante de 80 quilômetros por hora. Beleza, você sai daqui de Tapetinga e chega em Itororó a 80 quilômetros por hora, sem acelerar no caminho, só mantendo essa velocidade constante, você empregou ali um movimento uniforme. Não houve nenhuma alteração, não houve nenhuma variação na sua velocidade. Porém, a partir do momento que você aplica uma aceleração, ou seja, você dá um toque lá no acelerador do carro, acontece o quê? Você vai aumentar a velocidade e com isso você tem uma variação na sua velocidade. Com isso você passa de ter um movimento uniforme e passa a ter um movimento uniformemente variado, certo? Se essa variação ocorrer de forma uniforme ao longo do tempo, isto é, com aceleração constante, o movimento passa a ser chamado de uniformemente variado, podendo ser acelerado quando você acelera ou retardado quando você freia, quando você desacelera o veículo, ou o corpo, ou a partícula. Bom, aqui tem um exemplo, né? O veículo sai de um ponto inicial, o nosso veículo aqui está saindo do ponto inicial com velocidade zero, com um tempo em zero também. Em um segundo, ele alcança uma velocidade de 5 metros por segundo. No tempo 2, ele alcança uma velocidade de 10 metros por segundo. No tempo 3, ele alcança uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, o que está acontecendo aqui? Ele não chegou, ele não saiu aqui da velocidade zero, chegou aos 5 metros por segundo e está percorrendo assim a cada tempo. Não, é observável aqui o que a gente consegue perceber aqui. Que ao passar do tempo, né, a cada segundo, o que está acontecendo? A velocidade dele está aumentando. Né? A velocidade dele aumenta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está acelerando o carro, está acontecendo uma variação na velocidade. Ou seja, o carro foi acelerado. Houve houve uma variação na sua velocidade, sendo assim, o carro passa a ter um movimento uniformemente variado. Tá ok? Bom, no movimento uniformemente variado, o que é? É aquele que há variação de velocidade nos mesmos intervalos. É o mesmo que dizer que a sua velocidade é constante ao longo do tempo e é diferente de zero. É a aceleração que determina o movimento. Assim, a média da aceleração é fundamental para que se obtenha o valor do movimento uniformemente variado. Seu cálculo é feito através da seguinte fórmula. Gente, é muito importante vocês gravarem essa fórmula. Bom, a aceleração que é dada, como você acha a aceleração? A aceleração é dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Onde a sua aceleração instantânea ou a aceleração média é igual à variação de velocidade dividido pela variação do tempo, onde o nosso A é a nossa aceleração, cuja unidade de medida é em metros por segundo ao quadrado. A nossa aceleração média também é dado por metros por segundo ao quadrado. A nossa variação de velocidade é dado por metros por segundo, lembrando que o nosso ΔV, o delta significa uma variação. Então, o que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo o seguinte, você vai ter uma variação de velocidade, então, você abrindo, você tem uma velocidade final menos uma velocidade inicial. A mesma coisa que pela nossa variação de tempo, que é dado em segundos. Você tem dentro da variação de tempo, você tem o tempo final menos o tempo inicial, ok? Então essa fórmula é muito importante, né? Essa equaçãozinha é muito importante vocês gravarem, porque é através dela que você consegue achar a aceleração de um carro que está com a variação de num certo momento, que está variando a sua velocidade, com também ali em um certo intervalo de tempo, tá ok? Bom, como falei anteriormente, né, temos que lembrar que a variação é calculada subtraindo um valor final do valor inicial, ou seja, como falei, o nosso ΔV é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, e o nosso ΔT é igual à nossa variação de tempo, que é igual ao T final menos o tempo inicial, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Bom, a partir daí conseguimos, né, obter, né, a seguinte fórmula. A partir da nossa fórmula de aceleração, né, a partir dessa fórmula de aceleração, a gente consegue
chegar na seguinte fórmula, que é muito importante também, no qual ela se resume a melhor forma para você obter a velocidade decorrida em função do tempo. Qual é? É essa fórmula, que é a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, onde a velocidade é medida em metros por segundo, a velocidade final, né? A velocidade inicial é em metros por segundo também, aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. Então nós temos aqui que a nossa velocidade final é igual à nossa velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Muito importante também gravarem essa fórmula, porque com essa fórmula você consegue resolver muitas questões que caem em vestibulares. É uma fórmula simples, mas que cai muito em vestibulares, ok? Bom, para a gente saber, né, a variação de um movimento, precisamos que todas as posições estejam relacionadas com o momento em que acontecem. É o que se chama da função horária da posição, certo? Além da função horária lá do, do movimento uniforme, nós temos também a função horária do movimento uniformemente variado. Qual é ele? É o nosso sorvetão, né? Muito conhecido, que é o nosso S final, né? Que quer dizer o quê? A nossa posição final é igual à nossa posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2, onde a nossa posição final é medida em metros, a nossa posição inicial também em metros, a nossa velocidade inicial em metros por segundo, a nossa aceleração em metros por segundo ao quadrado e o nosso tempo é medido em segundos. Muito importante também gravar essa fórmula de sorvetão, porque é uma fórmula clássica dentro do conteúdo de movimento uniformemente variado. Essa fórmula ela resolve muitas questões que caem em vestibulares e muitas pessoas não conseguem gravar elas, mas eu recomendo vocês gravarem porque ela é uma mão na roda. Essa fórmula aí, ela ajuda muito a você resolver questões que muitas das vezes você pensa que você vai usar sorvete, mas não é, a sorvetão. Então é bom ter essa equação gravada, certo, na mente aí para a realização das provas. Bom, além disso, né, tem momentos ali que nós estamos resolvendo uma questão do vestibular e não temos o tempo, né? Não dá o tempo para a gente. E ficamos perdidos, não sabemos o que fazer. Qual fórmula iremos usar, né? Então, tem uma fórmula muito usada que foi criado pelo físico e matemático italiano Torricelli, que a equação, a fórmula levou o nome dele, né? Que é a equação de Torricelli. Então, através da equação de Torricelli, você é possível definir a velocidade em função do tempo, ou em função do espaço. Bom, Torricelli, né, esse aqui é o retrato Torricelli, né, foi pintado pelo um pintor italiano. Ele foi um físico e matemático, e foi ele que desenvolveu, né, a equação que levou o seu nome, né, Torricelli. Essa equação exatamente não tem tempo. Você tem uma questão no vestibular, ele dá velocidade, né, ele dá o espaço ali, e aí ele quer aceleração, ou às vezes ele tem aceleração, tem uma velocidade ali, tem um espaço, ele quer uma velocidade final, e você às vezes pensa que tem que usar sorvetão, ou às vezes sorvete, né? Mas nada disso, muito fácil, é somente usar a equação de Torricelli. Essa equação também é importante, né? É uma das 3 equações mais importantes de serem gravadas, que é o sorvete, sorvetão e a equação de Torricelli, né? São cargos-chefes para o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Onde o nosso V ao quadrado na equação de Torricelli, nosso V ao quadrado é a nossa velocidade final, que é igual à nossa velocidade inicial ao quadrado, mais 2, esse aqui é uma constante, ele já vai dentro da fórmula, não muda, vezes a aceleração,
certo? Que é dada pela letra A, multiplicado pela variação do espaço, né? Então, quais são as nossas unidades de medida? Nós temos aqui a nossa velocidade, né? Como eu falei, final, que a unidade de medida é metros por segundo. Nós temos a velocidade inicial, que é dado também em metros por segundo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado e a nossa variação de posição é dada em metros. Lembrando que dentro da nossa variação de posição, nós temos a posição final e temos a posição inicial. No caso, a nossa variação de espaço será subtraída a posição final menos a posição inicial. Ok? Bom, então é isso aí, galera. Então, vamos praticar, né? Vamos aqui fazer umas questões que caíram em vestibulares, né? Vamos lá? Bom, a nossa primeira questão diz o seguinte: qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Bom, isso aqui é muito importante, importantíssimo, a gente identificar na questão seguinte. Ele aqui ele não pede nada no SI, ele já dá de cara pra gente que ele quer o quê? Em quilômetros por hora. Lembra lá que a nossa velocidade no SI é metros por segundo? Pois é, aqui não vamos trabalhar com metros por segundo, aqui iremos trabalhar quilômetros por hora. Por quê? Porque a questão pede, né? Ele fala qual é a velocidade de escala média em quilômetros por hora, né? Então, vamos ter que trabalhar em quilômetros por hora. Beleza. Então, se ele quer a velocidade, eu sei ali que a velocidade é o quê? A velocidade é a distância ali, a variação do espaço dividido pelo tempo, né? Então eu já tenho a distância, porque ele fala o seguinte, que a pessoa percorreu a pé 1.200 metros, né? Então eu já tenho ali a distância, já tenho o espaço que a pessoa percorreu, e ele fala que ela percorreu isso num tempo de 20 minutos. E aí agora? Vamos lá? Bom, primeiro passo, né? Nós temos aí duas informações aí que precisamos transformá-las, que é o percurso de quanto essa pessoa percorreu e o tempo. Então, nosso primeiro passo é transformar metros em quilômetros. Claro, isso aí tem que já estar afiado, galera, na ponta da língua, né? Já temos que saber que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, podemos fazer aqui a nossa regra de 3 básica, né? Nada de uma matemática fácil, nada de bicho de 7 cabeças. Então, nós sabemos que 1 quilômetro é 1.000 metros. Quantos quilômetros será 1.200 metros? Então, fazemos aqui uma multiplicação cruzada, né? Ficando 1 vezes 1.200, né? E x vezes 1.000. X está multiplicando por 1.000, 1.000 vai passar dividindo, então fica x igual a 1 km vezes 1.200 metros, dividido por 1.000 metros. Logo, nós temos que 1.200 metros é igual a 1,2 km. Beleza, já achamos agora o nosso percurso transformado em quilômetros. O nosso próximo passo será qual? Transformar minutos em segundos. Então, o nosso segundo passo é transformar minutos... Desculpa, gente, minutos em segundos não. Nosso segundo passo é transformar minutos em horas, certo? Então, claramente, né, sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, quantas horas será 20 minutos? Serão 20 minutos. Então, vamos lá. Iremos fazer uma multiplicação cruzada, certo? Multiplicando 1 vezes 20 e multiplicando 60 vezes x. 60 está multiplicando x, ele vai passar dividindo, então fica 1 hora vezes os 20 minutos, dividido por 60 minutos. Logo, nós temos que aproximadamente 20 minutos é igual a 0,0003 horas. Beleza? Bom, então nós já temos aí a nossa distância em quilômetros, né? O nosso espaço percorrido em quilômetros e temos também o nosso tempo em horas. E agora o nosso próximo passo é calcular, né? Jogar na fórmula lá e achar. Então vamos lá. Então vamos calcular a velocidade média em quilômetros por hora. Sabendo que a nossa velocidade escalar média é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo, né? ΔS sobre ΔT. Logo, nossa velocidade média será igual. Quem é o nosso ΔS? É 1,2 km, dividido pelo o nosso ΔT, que é a nossa variação de tempo, que é o 0,333 horas. Bom, dividindo isso, 1,2 dividido por 0,333, nós temos 3,6 km por hora. Achamos a nossa velocidade escalar média.
Então, qual é a alternativa? A nossa alternativa correta é a B, 3,6 km por hora. Tá ok? Pessoal, se vocês não entenderam, durante todas as aulas, o percurso aí das resoluções das questões, dão pausa, entendeu? Coloca o fone de ouvido também, que é importante, né? Melhorar o áudio é importante para vocês entenderem melhor. E ativar também, ativam lá a legenda, né? Na sigla CC do YouTube, ok? Bora lá. Bom, o nosso próxima questão diz o seguinte: uma pessoa correndo, ela percorre 4 quilômetros, né? Então, conseguimos identificar aqui o nosso percurso, né? O nosso espaço percorrido, que é de 4 quilômetros. Bom, então, vamos dar continuidade. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com velocidade de escala média de 12 quilômetros por hora. O tempo do percurso é de... Então, vamos aqui para as alternativas. Letra A, 3 minutos. Letra B, 8 minutos. Letra C, 20 minutos. Letra D, 30 minutos. Letra E, 33 minutos. Bom, então a gente mata aqui de cara aqui que essa alternativa, que essa questão, ela quer em minutos, porque todas as nossas alternativas aqui estão em minutos, né? Então, claramente, vamos ter que calcular, achar o nosso tempo em minutos, certo? Porém, nós temos um probleminha aqui, porque o nosso tempo aqui tem horas da nossa velocidade, tá vendo? Quilômetros por hora. Vamos ter que transformar, né? Então, vamos lá. Bom, o nosso primeiro passo é calcular o tempo gasto em horas utilizando a fórmula de velocidade média. Então vamos lá. A equação de velocidade média lá, escalar média é qual? Velocidade média igual ΔS, né? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Bom, vamos fazer um cruzado aqui. Quando a gente fazer o cruzado, vamos ficar com velocidade média vezes o tempo e ΔS vezes 1, né? Porque aqui é como se tivesse 1. Se a velocidade média e o ΔT estão multiplicando, e como eu quero achar o tempo, então vou isolar a variação do tempo, né? Então, isolando, como a velocidade média está multiplicando a variação de tempo, ele vai passar dividindo. Logo, a nossa variação do tempo é igual ΔS, né? O nosso espaço ali, a variação do nosso espaço percorrido, dividido pela nossa velocidade média. Bom, vamos lá. Agora é só substituir, né? Só substituir. Então, nós temos aqui a nossa variação do espaço, que é 4 km, e temos a nossa velocidade média também, que é 12 km por hora, certo? Bom, dividindo 4 dividido por 12, a nossa variação de tempo é igual a 0,3333 horas. Beleza, mas tem um porém. A questão dá em minutos, então é aquilo que eu falei. Né? Eles querem, pelas alternativas, a gente já consegue descobrir que a questão final, a resposta final tem que ser em minutos. Então, o nosso passo é o quê? A gente tem que transformar esse tempo, né? Então, nosso segundo passo é fazer a conversão de horas em minutos. Então, sabemos claramente que uma hora é 60 minutos, né? E, então, quantos minutos será o 0,333 horas, que foi o que a gente achou aqui no cálculo anterior? Bom, novamente, uma regrinha de 3 básica, né? Da matemática, é só fazer a multiplicação cruzada. Né? Nós temos aqui que 1 vezes t é t, né? Todo número, toda letra multiplicado por 1 é ele mesmo. E vamos multiplicar 0,333 multiplicado por 60, né? Então temos que t é igual a 60 vezes 0,333 horas, né? Repetir aqui, mas não precisava ter, mas coloquei para ficar mais didático, para vocês entenderem. E depois que você multiplicar em cima e dividir por 1, nós temos que o nosso tempo é igual a 20 minutos. 20 minutos do nosso tempo que achamos. Qual a alternativa? A alternativa C, 20 minutos. Então, nós temos que prestar atenção nisso aí. Temos que prestar atenção nas conversões, né? Nós temos que... tem muitas questões que temos que converter o tempo, temos que converter o espaço, né? Então, pessoal, ó, fiquem bastante ligados, né, nessas questões que são quase pegadinhas, né? Que para você chegar à resposta certa, você tem que fazer algumas conversões. O cálculo não é difícil, mas por você não fazer a conversão, não converter de forma certa, né, ou não converter, você acaba errando a questão, tá ok? Então fiquem ligados nisso aí. Bom, nossa próxima questão
fala o seguinte: a velocidade em função do tempo em um ponto material em movimento retilíneo uniforme variado, expressa em unidades do SI, é igual a V, igual nossa velocidade é igual a 50 menos 10t. Pode-se afirmar que no instante t igual a 5 segundos, esse ponto material tem. Bom, essa questão é o seguinte, pessoal. Ele dá aqui, ele já destaca para a gente claramente que ele está trabalhando com um movimento retilíneo uniforme variado, né? Ou seja, ele está trabalhando com movimento uniformemente variado. E ele diz, e ele expressa, e ele diz, e destaca também na questão que ele quer claramente no SI. Tá aqui, ó. Expressa as unidades do SI. Então, ele dá a nossa função e ele diz que é o SI. Todas as unidades de medida estão no SI. Então, logo, sabemos que iremos trabalhar com medidas no SI. Bom, logo, ele pergunta que no instante t igual a 5 segundos, esse ponto material tem o quê? Aí tem a questão alternativa A. Velocidade e aceleração nulas, velocidade nula e daí em diante não se movimenta mais. Letra C, velocidade nula e aceleração A igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. D, velocidade nula e sua aceleração muda de sentido. Alternativa é aceleração nula e a sua velocidade muda de sentido. Então vamos lá pessoal, vamos ver. E aí? Bom, primeiramente, como ele quer afirmações, né, quando o tempo for em 5 segundos, iremos fazer uma substituição nessa função aqui, ó, que foi dada para a gente, ok? Então, como ele quer o tempo em 5 segundos, ele quer saber o que ocorreu quando este ponto, né, material, essa partícula ou esse corpo, ele atingiu um tempo de 5 segundos dentro dessa função de velocidade. Vamos ver? Bom, então vamos repetir aqui, né? A função velocidade é igual a 50 menos 10 vezes t. Vamos substituir, né? Por 5 segundos. Então fica a velocidade é igual a 5 menos 10 vezes 5. Bom, logo nós temos que 10 vezes 5 é igual a 50, então a nossa velocidade é igual a 50 menos 50. Logo, nossa velocidade é igual a 0 metros por segundo. Certinho? Beleza, 0 metros por segundo. Bom, achamos aqui essa alternativa. E agora, qual é que se encaixa aqui? Onde conseguimos encontrar aqui uma velocidade nula? Vamos ver? Opa, temos quatro alternativas, né, A, B, C e D, que falam que a velocidade é nula, né? Beleza. Mas tem, porém, que a gente tem que identificar aqui nessa função. Qual é? A nossa aceleração. Nossa aceleração está o quê? Está negativa. Nossa aceleração é menos 10. Lembra que a função de velocidade é positiva? Função horária da velocidade é positiva e a nossa aceleração está menos 10. Então, o que está acontecendo aqui? Acontece o seguinte, que nessa função, quando o ponto, né, o corpo, ou a partícula chegar no tempo de 5 segundos, a sua velocidade será 0 metros por segundo e a sua aceleração será menos 10 metros por segundo. Aqui não precisa nem a gente fazer cálculo, a gente mata de cara, só olhando para a função. Então a alternativa certa é a letra C, a velocidade é nula e a aceleração A é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer, gente? Você fala, pô, Matheus, mas não entendi, depois de um tempo, de um certo tempo, depois de 5 segundos, ele está na velocidade zero, não deveria estar com a velocidade não nula? Sim, mas o que ocorreu aqui? O nosso segredo está na aceleração. Podemos perceber aqui que a nossa aceleração é negativa, menos 10 metros por segundo ao quadrado. E o que quer dizer com isso? Quer dizer que houve uma desaceleração. Né? Ele desacelerou o carro, é como se você estivesse andando e você pisasse no freio, você iria o quê? Desacelerar o carro, iria parar o carro, frear, parar o carro. Então, nesse momento, a sua função, o seu gráfico lá, se tivesse um gráfico, seria de forma decrescente, certo? Porque você estava ocorrendo ali um movimento de desaceleração, você estava freando o carro. Por isso que a nossa aceleração é negativa e a nossa velocidade, quando ele chega num tempo final de 5 segundos, o carro, ou a partícula, ou esse ponto material que a questão fala,
a velocidade é exatamente zero, ou seja, a velocidade é nula, certo? Vamos para a próxima questão. Bom, um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros no local onde a aceleração da gravidade da Terra é dado por G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com a velocidade de... E aí, vamos ver? Bom, temos a alternativa A igual a 20 metros por segundo, a alternativa B é nula, a alternativa C igual a 10 metros por segundo, letra D igual a 20 km por hora, letra E igual a 15 metros por segundo. E aí? Bom, você fala, mas é uma altura? Não, aqui também é um movimento uniformemente variado, né? Não importa se ele está no movimento horizontal, se ele está caminhando em linha reta, em horizontal ou na vertical. Então, o que está ocorrendo aqui? A questão da altura, ou seja, ele dá o quanto esse corpo, né, percorreu, né, o espaço que ele percorreu, e ele dá a aceleração também, né, da gravidade, claramente, né, que é o nosso G da Terra 10, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração. Beleza, então nós temos só o nosso espaço e a aceleração. E agora, qual é a equação, qual é a fórmula que irei usar? Vamos lá, galera. Pensando, 1, 2, 3, iremos usar a nossa famosa equação de Torricelli. A nossa formulazinha de Torricelli. Exatamente. Que é dado por velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a nossa aceleração vezes a nossa variação de espaço, certo? Bom, então identificamos que a nossa equação de Torricelli, qual é a nossa próxima, qual é o nosso próximo passo? É fazer a substituição para a gente achar essa velocidade, né, quando ele toca o solo. Se a questão fala que ele quer saber a velocidade quando o corpo toca o solo, qual é a velocidade que vamos isolar? Exatamente, é a nossa velocidade final. Por que a nossa velocidade final? Porque é a velocidade que quando o objeto, o corpo, toca o solo, acabou. Ali ele atinge uma velocidade final. Ele não tem mais velocidade do que aquilo. Ali foi um ponto da velocidade final dele. Então vamos isolar a nossa velocidade final. E substituir os valores. Então nossa velocidade final ao quadrado continua. Igual a nossa velocidade inicial ao quadrado é zero, né? Porque ele parte de um ponto de 10 metros e a questão não fala qual é a velocidade inicial. Quando for assim, matamos de cara que a nossa velocidade inicial é zero. Mais duas vezes, quem é a nossa aceleração? Já deu a questão, né? A questão já deu. Nossa aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 20, né? Que é o nosso espaço percorrido, que a questão também já deu, que é 20 metros. Bom, zero ao quadrado é zero, né? Então, 2 vezes 10 vezes 20 é quanto? 2 vezes 10 é 20 e 20 vezes 10 é 400. Então, nossa velocidade final ao quadrado é igual a 400. Bom, se aqui está ao quadrado, pessoal, para tirar aqui, o que temos que fazer? Exatamente, temos que tirar da raiz, né? Temos que fazer a raiz aqui ao quadrado, aqui, né? Tirar a raiz, né? Temos que tirar a raiz aqui. Então, nossa velocidade final ao quadrado é igual a 400. Tirando a raiz, fica o quê? Velocidade final é igual a raiz de 400. E quanto é a raiz de 400? 20. Então, a nossa velocidade final é igual a 20 metros por segundo. Logo, qual é a nossa alternativa? A nossa alternativa A. A velocidade do corpo final, a velocidade final do corpo quando ele toca o solo é igual a 20 metros por segundo. Bom, a nossa próxima e última questão é da UNEB e diz o seguinte: uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo. Então, o que a gente já destaca aí de cara? Que a questão da a velocidade inicial. Por quê? Porque ele fala que inicialmente uma partícula inicialmente está a 2 metros por segundo. O que é 2 metros por segundo? É uma velocidade. E que velocidade é essa? Matamos aqui, ó. Inicialmente a 2 metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade inicial. É a velocidade inicial da partícula. Então, uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente. E após percorrer 8 metros, né? Então, a questão já fala que ele inicia com uma velocidade de 2 metros e é acelerada e ela percorre
uma distância, né, ou um espaço de 8 metros. E ela alcança, a questão fala aqui, ó, após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Que velocidade é essa? É a nossa velocidade final, né? Isso quer dizer o quê? A questão já dá aqui de cara pra gente, que ele percorreu a partícula, iniciou com a velocidade de 2 metros por segundo, percorreu todo um espaço de 8 metros e acabou com a velocidade final de 6 metros por segundo. Vamos dar continuidade à questão aqui. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é... Então, o que a questão está pedindo, gente? A questão pede o quê? A aceleração. E a questão, além de pedir a aceleração, ela está pedindo também as unidades de medida. Ela quer um sistema internacional. Ela já pede que, ela já fala o seguinte, nessas condições, a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é... Logo, ela quer na notação do SI, né? A nossa aceleração. Então, beleza. E aí, primeira coisa agora o nosso próximo passo agora é definir, determinar qual é a fórmula que queremos usar aqui. Eu tenho velocidade e tenho só espaço. E aí, qual, é, fórmula irei usar? Exatamente, novamente, né? A equação de Torricelli. Então, nós temos aqui onde a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, né? Que é ali o espaço percorrido pelo corpo. Neste caso, a questão fala, no caso, é o espaço percorrido por uma partícula. Bom, agora é só substituir os valores, né? Então, nós temos aqui que a nossa velocidade final é 6 metros por segundo ao quadrado, né? Porque é da fórmula, igual a nossa velocidade final é 2, então 2 ao quadrado, né? Porque a questão da nossa velocidade inicial, mais 2 vezes a nossa aceleração, vezes a nossa distância, né? O nosso espaço que foi percorrido. Vamos calcular isso aqui agora, né? Então, 6 ao quadrado é 36, 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 8 é 16, 16 vezes A dá 16A. Vamos passar o 16A para o lado esquerdo aqui da equação e o 36 para o lado direito da nossa equaçãozinha. Vamos lá? Bom, passando o 16A para a esquerda, nós temos menos 16A igual a 4. 36 está positivo, trocou, né? Trocou, foi agora para depois da igualdade, trocou de lado, ele fica negativo, menos 36. 4 menos 36 dá menos 32. Então, menos 16A é igual a menos 32. Bom, eu quero achar a aceleração, então vamos isolar a nossa aceleração, né? Então, a nossa aceleração será igual a menos 32 dividido por menos 16. Quanto é que dá isso, pessoal? Exatamente, né? A aceleração será igual a 2 metros por segundo ao quadrado, né? Negativo tanto em cima, tanto embaixo da nossa divisão. Nós temos aqui um resultado positivo, né? Isso aí já é uma regra básica da matemática. Então, a nossa aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual da alternativa? Alternativa 2. Ou seja, desculpa, alternativa B, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Tá ok, pessoal? Galera, quem ficou com aquela dúvida aí, você pode me seguir nas redes sociais, pode me chamar aí no Instagram, né? No Facebook também, ou mandar um e-mail para mim, né? Que eu vou fazer o possível, tirar suas dúvidas, poder te ajudar, certo? Responderei assim que possível. Bom, tem uma frase aqui que eu trouxe para vocês, muito conhecido, né? Pelo Thomas Edison, né? Thomas Edison, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? Muito famoso, foi um grande empresário americano, né? Foi um dos grandes, muito popular, né? Porque muitos falam que foi o grande inventor da lâmpada, né? A lâmpada aí da nossa casa aí, mas ele que patenteou a lâmpada, né? E é conhecido como o inventor da lâmpada, né? Então ele trouxe uma frase aqui uma das frases muito conhecidas dele, que diz o seguinte: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje eu me despeço de vocês, né? Com essa frase maravilhosa de Thomas Edison, né? Então, o que eu tenho, a mensagem para falar para vocês é o seguinte: nunca desistam, gente. Nunca desiste.
né? O fraco não é aquele que não consegue chegar num caminho determinado agora. Às vezes ele está ali, ele quer chegar em tal lugar e até aquele certo momento ele não conseguiu chegar ainda. Não quer dizer que ele é fraco. Ele só é fraco se ele desistir. Então não desistam, gente, não desistem, né? Não deu certo uma vez, poxa, eu fiz o Enem esse ano, fiz o vestibular, vou fazer o vestibular, pô, fiz o Enem, vou pegar o resultado, se você vê que não foi bem, tenta de novo. Vestibular também vou fazer, se não for bem, tenta de novo. Então sempre persiste, galera, sempre persistindo, sempre tente mais uma vez, ok? Que o maior fraqueza está em desistir, tá ok? Então, sempre tentando, sempre persistindo, que tenho certeza que vocês irão vencer, ok? Bom, então muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, né? Pelo tempo dedicado para assistir essa aula, tá ok, pessoal? Um forte abraço para vocês, um beijão, fui, até mais.